Tarde, tudo bem, caríssimas? Hoje o tema é super legal. Olha só que tema interessante. Com o que você tem enchido a sua mente e o seu coração? Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Boa tarde. Com o que nós temos enchido a nossa mente e o nosso coração? Com o quê? Já parou para pensar sobre isso? Olá, boa tarde! De onde que vocês estão participando? Tudo bem? Nadir, tudo jóia, tia Nadir? De onde que você está participando? De qual cidade, qual país? É tão legal isso, né? Salvador, Bahia, que legal, terra boa. Muito bom, aí deve estar um calor gostoso. Enquanto que lá no sul tá um frio, né? Parece. Aqui deve estar, olha, Salvador, Bahia. Boa tarde, tudo bem? Olha que tema interessantíssimo. Me diga uma coisa, você já parou para pensar com o que tem enchido o seu coração e a sua mente? Já parou para pensar sobre isso? Nossa, isso é tão diferencial. E nós que desejamos ser mulheres mais elegantes, por dentro e por fora, nós precisamos necessariamente pensar, analisar sobre isso. É assim, muito importante, muito importante. E eu faço questão de estar aqui com vocês, porque isso é um ponto assim, que interfere plenamente nas nossas vidas. É um ponto assim que faz completa diferença nas nossas vidas. Então, nós precisamos pensar sobre isso. O que tem enchido as nossas mentes e corações? Hoje, se você parar para pensar hoje, o que está enchendo a sua cabeça, a sua mente? O que está no seu coração? O que tem chegado ao seu coração? Se você parar hoje para analisar, o que você diria? Detalhe que eu quero já ressaltar: o que enche a nossa mente e o nosso coração vai afetar completamente as nossas emoções. Concorda? Presta atenção no negócio, já para a gente ir analisando. Se de repente você vê alguma coisa que não lhe agrada, o que vai gerar em você aquilo lá? Aquilo lá, por certo, vai gerar em você alguma emoção, ou raiva, ou tristeza, ou preocupação, alguma coisa. Aquilo lá que você acabou de ver vai acontecer com você e vai gerar uma emoção em você. Então, a gente tem que pensar assim, o que tem enchido? Por quê? Por onde que chegam as coisas que enchem a nossa mente e o nosso coração? Por onde que chegam? Pelos nossos sentidos. E eu diria basicamente que é pelos nossos olhares, pela nossa visão, pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Você concorda? Boa tarde, tudo bem? Você concorda? Digita aqui para mim se você concorda que isso faz sentido. Faz sentido para você? Digita aqui para mim. Ah, por favor, o som tá bom, a imagem tá boa. Dá um coraçãozinho aqui, por favor, para a gente poder saber se tá tudo ok. Se o som tá bom, a imagem tá boa. Dá um coraçãozinho aqui, por favor. Então, esse tema é muito interessante. Ah, legal, obrigada. Que joia, Nadir. Olha só, então a gente tem que reparar. Nós precisamos começar a reparar. Obrigada. Nós precisamos começar a reparar o que está entrando na nossa mente e o que está entrando no nosso coração.
cada dia. Ah, obrigada, Pri. Obrigada. O que está entrando? Nós precisamos começar a ter essa avaliação diariamente. Diariamente. Por quê? Porque nós, mulheres, somos completamente afetadas no nosso emocional. Você já reparou? Você já reparou que, hora ou outra, a gente está super bem. Nós estamos assim, com um vigor legal, animadas e tal. E, de repente, alguém olha para nós de um jeito torto. Alguma coisa assim. Você já reparou que apenas, às vezes, um olhar nos derruba? Já reparou? Nós somos assim. Então, nós precisamos começar a fazer essa análise diariamente. A todo momento, a nossa mente e o nosso coração têm sido bombardeados com palavras e dados e muitas informações de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito. Não concorda comigo? Não é verdade isso? Dá um joinha se você concorda comigo. Olha, isso pode acontecer de diversas formas. Isso pode acontecer conosco, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos meios de comunicação. Isso pode acontecer conosco pelas redes sociais. Me diga aqui, pare e pense e me diga aqui. Você é daquele tipo demais, não é, Pri? Você é daquele tipo que acorda e já vai pegar no celular? Como é que você? Como é que é aí na sua vida? Você é desse tipo? Então as redes sociais provavelmente afetam diretamente a sua emoção. Isso também pode acontecer pelas leituras que nós fazemos. Não é? Às vezes pode acontecer um outdoor na rua. Às vezes você está passando e você lê um outdoor. E aquilo já afeta a sua emoção. Olha, nós somos muito suscetíveis a essas informações. E agora, nessa era que nós estamos vivendo, as informações chegam de tudo quanto é jeito. Vocês já repararam como que antigamente os nossos pais, avós, eles tinham pouca informação? Já repararam? E agora nós temos tanta informação que essa quantidade de informação tão exagerada, essa muitas vezes nos faz cansadas. Nós ficamos cansadas apenas por estarmos recebendo tanta informação, tanta informação. Concorda com o que eu estou falando? Faz sentido aí na sua vida? Não é assim que as informações vão chegando de um jeito, do outro, tanta informação e tanta demanda, e você tem que processar tantas coisas, e aquilo vai sendo como que dardos inflamados sobre nós. Faz sentido aí na sua vida? E aí, qual que é o resultado disso? Me diga. Qual que é o resultado disso? Nós já começamos a dar um spoiler aqui. Qual é o resultado desse tanto de informação que chega? Olha, muitas vezes, esse tanto de informação, eles chegam e tentam nos derrubar. Nos afeta completamente. E tenta nos derrubar e nos deixar ali, prostradas mesmo. Concorda? Boa tarde, Valdir Cleide, tudo bem? Concorda que é assim? Muitas vezes são flechas do inimigo. E aqui eu quero ressaltar, se você não tem noção e nunca percebeu isso, nós estamos numa guerra espiritual. E o inimigo das nossas almas, quem é? O diabo. Ele está a todo momento tentando nos derrubar. E como é que ele vai nos derrubar? Muitas vezes, assim, pelas informações que nos chegam. Sejam pelos nossos olhares, sejam pelos nossos ouvidos. A maioria delas são por esses dois sentidos. Não é assim? Concorda? Não é verdade? E aí, muitas vezes, boa tarde, tudo bem? Muitas vezes, as nossas emoções
vão ser completamente atingidas. Completamente atingidas. As nossas emoções. Então, as informações chegam das mais variadas formas e elas chegam e tentam nos derrubar. O inimigo das nossas almas, ele usa essas informações por meio todos esses meios que nós citamos aqui e vários outros também, para nos afetar e para afetar nossas emoções. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Hora ou outra, nós vamos ter ansiedade. Hora ou outra, as informações vão nos causar tristeza, vão nos causar preocupação, vão nos deixar, além de ansiosas, preocupadas e às vezes assim, sem vigor. Olha só como são as estratégias do inimigo. Nós estamos vivendo isso. E aí a pergunta que nós fizemos, o tema da nossa live é: com o que nós estamos enchendo a nossa mente e o nosso coração? Com o que? É uma luta a cada dia, exatamente. Atentas e vigilantes, exatamente, Pri. Exatamente, é muito importante esse autoconhecimento. E nós vamos trazer algo aqui agora que é muito importante para nós. Acompanha para você ver se isso não faz sentido para você. Então, muitas vezes, são também sofismas e inverdades que chegam nessas informações. Então, na verdade, não são apenas as informações, mas sim, muitas vezes, nós somos atingidas por sofismas, inverdades e até meias verdades. E isso nos afeta completamente e nos derruba. Nos derruba, assim, completamente. E aí, você já reparou, na consequência dessas informações torcidas? Então, existem dois tipos de coisas que nos chegam. Uma são as informações em excesso e outras são as informações que são inverdades, sofismas ou meias verdades. Já percebeu a consequência disso nas nossas vidas? Na sua vida, já percebeu? Olha, pois é, então aí, agora, a gente pensa o seguinte: diante disso, dessa realidade que nós todas não podemos negar, a gente tem que pensar o seguinte: como então nós precisamos mudar a nossa postura? Aí a pergunta vem: como tem sido a nossa postura diante dessa realidade? Qual tem sido a sua postura diante dessa realidade? Essa é a pergunta. Olha, as informações nos chegam de uma forma exagerada e muitas delas são sofismas, inverdades ou meias-verdades. E aí, qual tem sido a nossa postura? É essa a questão. Então, se nós desejamos ser mulheres elegantes por dentro e por fora, mulheres elegantes por inteiro, nós precisamos saber combater essas inverdades, esses sofismas, essas meias verdades e esse excesso de informação. Nós precisamos saber como combater. E a pergunta é: por que nós não podemos deixar que as nossas mentes e os nossos corações sejam assim assaltados? Aí a pergunta: como fazer? Como combater? O que você me diz? Como combater essa situação, essa realidade nas nossas vidas? Eu quero aqui listar 3, 4 pontos que para mim são reais e eu vou trazer para vocês e compartilhar com vocês. Primeiro ponto: nós temos que ter em mente que a ciência de que nós estamos numa luta espiritual. Existe uma luta espiritual. E o inimigo das nossas almas, ele quer nos derrubar. Ele quer nos derrubar. Ele não quer nos ver ativas, contentes, dinâmicas, para cima. Não quer. Ele quer nos ver para baixo. Ele nos quer ver derrotadas. É assim.
Então, nós estamos numa luta espiritual. E veja o que o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 10, verso 3. Ele fala assim, porque embora andando na carne, ou seja, nós estamos aqui nesse corpo que é carne, embora nós andemos aqui na terra, nesse corpo carnal, não militamos, a nossa luta não é segundo a carne. Olha o que ele está ensinando aos coríntios. A nossa luta, então, ela não é segundo a carne. A nossa verdadeira luta não é contra os nossos com o próximo, com o nosso próximo, com aquele que está dentro da nossa mesma casa, não é com o seu chefe, não é com essas pessoas que parecem nossas inimigas, nossos inimigos. Não é. O apóstolo Paulo está nos trazendo o ensinamento de que, embora vivamos na carne, nós militamos segundo o Espírito, não é segundo a carne. E aí, ele também nos ensina, o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios, quando ele escreveu ao povo de Éfeso, ele escreveu lá no capítulo 6, verso 12, ele fala assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o que ele está ensinando. Então, primeiro ponto, nós temos que ter ciência. A nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta, principal luta, é contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Nós não militamos segundo a carne. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas quer nos destruir, quer nos derrubar. E um dos meios que ele usa é justamente as informações, os sofismas, as inverdades que nos chegam. Concorda? Você está me entendendo? Dá um joinha para mim, se você está me acompanhando, se isso é realidade aí na sua vida, digita aqui para mim. Olha, como eu sempre tenho falado, aqui nós não desejamos falar sem parar. Nós desejamos sim estar compartilhando isso, Pri. Exatamente, ter vida de oração, intimidade com Deus, o quanto somos amadas. Olha, tudo isso que você está falando são verdades de Deus. E aí ter consciência do nosso valor como mulher, tudo isso são verdades de Deus. Que essas verdades é que nós precisamos saber e trazer conosco todos os dias. Exatamente. Isso, exatamente. Que bom, Nadir. Olha, então, primeiro ponto, nós precisamos ter certeza que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso cônjuge. Ah, que joia, Rosália! Não é contra as pessoas. A nossa luta, em primeiro lugar, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Porque elas estão aí articulando, querendo nos derrubar. Segundo ponto, nós precisamos saber que temos armas poderosas em Deus para o combate e que Ele mesmo nos equipa. Isso é uma verdade eterna de Deus. Então veja, nós estamos aqui no nosso dia a dia recebendo ataques dos mais diversos meios, das mais diversas formas, principalmente através do nosso olhar e dos nossos ouvidos, principalmente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos lembrar que nós temos armas poderosas em Deus para esse combate. E Ele mesmo nos equipa. Olha só, isso é promessa, isso é palavra. Olha só o que o apóstolo Paulo continua ensinando lá em 2 Coríntios 10, agora nos versos 4 e 5. Olha só, presta atenção. Ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Não são armas aqui, ó, que a gente usa aqui neste mundo, não são. Mas sim poderosas em Deus. Para quê?
Para que essas armas? O apóstolo Paulo está ensinando. Para destruir fortalezas. Olha, o que acontece quando as informações, as inverdades, os sofismas, os ataques chegam? Muitas vezes nós construímos fortalezas para nos defender. Às vezes é um meio natural que nós fazemos. Às vezes até sem perceber. E aí nós construímos fortalezas. Mas essas armas poderosas em Deus, elas servem para destruir fortalezas, para anular sofismas, todos os sofismas. Essas armas poderosas em Deus, elas servem para anular sofismas e anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então veja, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, por exemplo, se chegam informações, chegam sofismas, chegam inverdades, meias verdades, e elas tentam então se levantar com altivez contra o conhecimento de Deus, então nós temos o conhecimento de Deus e aqui nós temos os ataques, as inverdades, os sofismas. Elas chegam tentando atacar isso, o conhecimento de Deus, as verdades de Deus. Elas tentam derrubar isso. Quando elas tentam derrubar isso, a gente sabe, o apóstolo Paulo está nos ensinando que existem armas poderosas em Deus que são capazes de anular tudo isso. Olha só que poder, que maravilha, que tremendo. E levantando, e também para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e também levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só como que é a amplitude dessas armas poderosas em Deus. E veja, o apóstolo Paulo continua ensinando também. Ele ensina lá em Efésios 6:11 que é necessário que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Então, existem as armas poderosas em Deus e existe a armadura de Deus. Para que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja, às vezes aí na sua vida, você está recebendo muitos ataques e que são ciladas do diabo. Para quê? Para te derrubar. Para te deixar prostrada, para afetar suas emoções, para que as suas emoções fiquem tão afetadas que você não tenha paz, que você não consiga se posicionar corretamente. Olha só, então nós precisamos saber que temos armas poderosas em Deus para o combate e que Ele mesmo nos equipa. Com o quê? Com o que Ele nos equipa? Com toda a armadura dEle. Qual o propósito que Ele nos dá as armas poderosas? Qual o propósito que Ele nos dá toda essa armadura dEle? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para quê? Para destruir fortalezas, anular sofismas, anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e também para levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha que poder e que amplitude. E lá em Efésios, em Efésios mesmo, no capítulo 6, dos versos 13 ao 18, ele vai descrever qual é essa armadura, essa toda a armadura de Deus. Se você já conhece, eu vou aqui relembrar com você. Primeira, nós precisamos tomar toda essa armadura de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando. Nós precisamos nos cingir com a verdade. O que é cingir com a verdade? É nós trazermos a palavra de Deus, que são as verdades eternas de Deus, para nos cingir. Precisamos disso diariamente. Isso é a armadura de Deus. Nós precisamos vestir a couraça da justiça.
Nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos embraçar sempre o escudo da fé. A fé é um escudo para nós. Nós precisamos tomar o capacete da salvação, a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar também a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Nós precisamos também. Então, nos cingir com a verdade, nos cingir. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. Então, nós nos cingimos com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo também. E nós, com tudo isso, com toda oração e súplica e ações de graça. Então, olha qual é a armadura de Deus, que nós precisamos todos os dias. Para quê? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Às vezes você está aí ansiosa, sem paz, é porque o diabo está te atacando com muitas ciladas e você não está revestida da armadura de Deus. E você não está usando as armas poderosas em Deus. Olha só que coisa. Como isso é real. Tá entendendo? Dá um joinha para mim se isso faz sentido aí para você. Terceiro lugar que nós precisamos considerar. Nós precisamos saber que toda luta se trava em primeiro lugar e justamente no coração e na mente. E assim nós precisamos protegê-los. Por isso que nós falamos sempre aqui, com o que nós estamos enchendo a nossa mente e o nosso coração. Por quê? As lutas... Ai, que bênção! Ótimo, Leila! Que bom! As nossas lutas, elas são travadas, em primeiro lugar, nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, com que nós estamos nos enchendo? Com que nós estamos enchendo a nossa mente e o nosso coração? Já que toda luta é travada, em primeiro lugar, na nossa mente e no nosso coração. Olha, às vezes nós estamos prostradas porque nós estamos deixando a nossa mente e o nosso coração serem cheios de coisas que não são de Deus. Na verdade, são ciladas. Que bom, que bom. Na verdade, são ciladas do inimigo, do diabo. Olha só. E aí, aqui dentro, como que a gente sabe que a luta é travada primeiro na nossa mente e no nosso coração? Veja o que ainda o apóstolo Paulo está ensinando em 2 Coríntios 10, agora no verso 5, finalzinho. Depois que ele fala das armas poderosas em Deus e que elas servem para destruir fortalezas, anular sofismas, anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele vai terminar esse verso falando o seguinte: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que significa isso? Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo significa que quando a gente vem com as armas poderosas em Deus, com toda aquela armadura que Deus nos dá, então nós vamos fazer o quê? Conseguir rebater todas as informações, o excesso de informação, os sofismas, a altivez contra o conhecimento de Deus, as inverdades, as meias-verdades. E aí, então, com esse contra-ataque, nós conseguimos, então, pegar o nosso pensamento e levá-lo cativo à obediência a Cristo. Ou seja, às verdades de Deus. Nós vamos tirar e rebater tudo que chega, tudo que é cilada do inimigo, tudo que é dardo do inimigo, tudo que é sofisma, inverdade, meias-verdades, com o conhecimento de Deus, e aí a gente consegue levar o nosso pensamento à obediência a Cristo. Olha, então, depois que há esse embate, e com as armas poderosas em Deus, a gente consegue destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, aí o que acontece?
pode-se levar cativo todo conhecimento, todo pensamento à obediência a Cristo. Então nós vamos mudar, ou seja, chega uma informação errada para nós. Alguém fala alguma coisa errada para você. Errada, sofisma, inverdade. O que você vai fazer? Você vai lutar com a arma poderosa em Deus, ou seja, você vai fazer aquele embate. Chegou uma informação, alguma coisa que é um sofisma, você rebate com as verdades de Deus, destrói os sofismas e você pega o seu pensamento que estava indo para o sofisma e leva a obediência a Cristo. Olha só, isso é ensinamento do apóstolo Paulo lá aos Coríntios. Olha só. E agora, em Filipenses, o apóstolo Paulo continua ensinando isso. Porque, veja, lá em Filipenses, os capítulo 4, versos de 6 a 8, vocês se lembram dessa passagem? Ela fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que tudo isso seja conhecido diante de Deus, em oração e súplicas, com ações de graça. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes. Olha só o raciocínio do apóstolo Paulo. O que ele está falando aqui? Então, veja, o ataque chega. Normalmente pela nossa visão e pelos nossos ouvidos. Normalmente, mas existem vários tipos aí. Mas normalmente pela nossa visão, pelos nossos ouvidos. O ataque chega, as ciladas do diabo estão ali para nos derrubar. E aí, o que vai acontecer? Isso vai gerar em nós, provavelmente, emoções. Uma delas, qual é? Ansiedade. Por causa, muitas vezes, de coisas assim, que nos chegam, de informação. Chegou uma informação que você leu, que de repente você tem que pagar alguma coisa, você não tem dinheiro. Gerou uma emoção, ansiedade. E aí, ele está falando aqui, ó, não andeis ansiosos. Como é que nós vamos combater e rebater isso com as verdades de Deus? Olha o que ele está ensinando aqui. Aí nós vamos levar tudo isso em oração e súplica, com ações de graça, diante do Senhor. Porque aí, quando a gente faz isso, a gente faz esse rebate, esse contra-ataque, nós vamos o quê? Receber a paz que excede todo entendimento, guardando o quê? Coração e mente. Olha só. Então toda batalha, toda luta começa praticamente sempre, praticamente em quase full times das vezes, na nossa mente e no nosso coração. E ele está aqui mostrando, olha, como que é. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. E aí, o que ele vem falando? Em Cristo Jesus, que vai guardar. Aí ele segue falando o seguinte, olha, então, agora você vai fazer o seguinte, guarda, encha a sua mente, os seus pensamentos, com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, exatamente, Valdicleide, exatamente, é precioso, é palavra de Deus. Então, veja, olha só como que ele está ensinando aqui. Nós estamos constantemente, então, recebendo informações. E muitas dessas informações são sofismas, inverdades, meias verdades, ataques do inimigo. Para quê? Para nos derrubar. Ele quer nos derrubar. Como é que ele muitas vezes consegue nos derrubar? Afetando as nossas emoções. E aqui, nesses versos de Filipenses, ele mostra o exemplo da ansiedade. Gerou ansiedade por alguma coisa que nos chegou,
E normalmente isso não é do nosso coração, a ansiedade não vai brotar no nosso coração. Na maioria das vezes, ela vai ser gerada por algo que nos chega. Aí, o que acontece? Nós vamos rebater, nós vamos usar as armas poderosas em Deus. O que ele está ensinando? Então não andeis ansiosos por coisa alguma, antes use a arma poderosa em Deus, com orações e súplicas, apresente tudo isso diante do Senhor, apresente tudo, rasgue o seu coração, coloque diante dele toda essa situação. E aí, o que vai acontecer? Ele fala, e a paz que excede todo entendimento, o resultado vai ser ter paz que excede todo entendimento, mesmo que seja impossível aos olhos dos homens ter paz, você vai ter, porque você está rebatendo com as armas poderosas em Deus. E o que vai acontecer? Essa paz vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Olha só como é que a gente tem que articular. Como que o apóstolo Paulo está nos ensinando a fazer. E, inclusive, lá em Lamentações, o profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, ele fala assim. Ele fala assim, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, se você recebeu uma informação, você recebeu uma palavra, você ouviu uma palavra, você recebeu uma informação que te desmotivou, ou você viu alguma coisa que te desmotivou, o que você vai fazer? Aprenda também com o profeta Jeremias. Traga à memória o que pode te dar esperança. E o que pode nos dar esperança? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é aquele que nos dá toda a esperança. Traga as verdades eternas de Deus à sua memória. Ele está falando aqui, trazer à memória o que me pode dar esperança. Você vai usar as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas que possam vir a estar crescendo até em você mesma e anular sofismas. Como? Com as verdades eternas de Deus. Olha, não faz sentido isso? Clica aqui um coraçãozinho para mim se isso não é real para você também. Para mim é super real, super. Agora eu quero te dar um exemplo para a gente finalizar. Olha, quem é Jesus? Se você conhece Jesus? Jesus Cristo? Você conhece? Muitas pessoas têm falado o seguinte, que ele é apenas um homem, que ele não era Deus, não é Deus, que ele é só um ser iluminado, que ele não fez nada demais, que ele nem pode nos salvar da morte eterna, e nem ressuscitou de fato, e ele nem é o nosso Senhor. Muitas coisas têm sido faladas sobre Jesus, certo? E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos deixar essas inverdades, tudo que chega, que é inverdade, sofisma, tudo que chegar até nós, chegou aqui, nós vamos vir com as verdades eternas de Deus e vamos combatê-las. Ou seja, contra-atacá-las. É assim que nós vamos usar as armas poderosas em Deus e toda aquela armadura que Deus, o Senhor nos chama a estar revestidas. Olha só, então, nós vamos deixar que todos esses sofismas, eles entrem na nossa mente, no nosso coração e dominem? Não, nós não vamos deixar que isso nos domine, não. Então a gente vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos encher os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é real. Amém, Pri, amém, amém. Exatamente.
Exatamente. Então, por exemplo, se alguém chega para você, Pri, e vai falar, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus não é salvador coisa nenhuma, Jesus não é porto seguro coisa nenhuma, ele não é amigo nem nada, ele um monte de gente pode chegar para você e falar um monte de inverdades. O que você vai fazer? Você vem na palavra de Deus, nas verdades eternas de Deus, e você vai virar para essa pessoa e falar assim, olha, na verdade, a palavra de Deus, com as armas poderosas em Deus, você vai fazer o quê? Você vai dizer, olha, está escrito lá em Mateus 3,17 que Jesus é o Filho de Deus. Olha, está escrito lá em 1 João 2,1 que ele é advogado fiel. Está escrito lá em João 10,10 que ele é o bom pastor. E eu posso testificar para você que ele é o meu bom pastor. Porque isso é real na minha vida diariamente. Você vai dizer, olha, lá em João 1,1, está escrito que Jesus Cristo é o verbo de Deus. Você vai dizer que Jesus Cristo é a pedra angular. E está escrito lá em Salmo 118, 22 e Mateus 21, 42. Você vai dizer, olha, Jesus é o pão da vida. É o pão da vida, está escrito lá em João 6,35. Jesus é o Emanuel, Mateus 1, 23. E muitas vezes, olha, vejam se você não concorda, vejam se vocês não concordam comigo. Muitas vezes você não vai falar isso para a pessoa. Você vai falar para si mesma. Você vai virar para si e vai falar para si mesma. Olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Alguém está falando uma inverdade para você? Você vai e combate com as armas poderosas em Deus e aqui a palavra de Deus. Você vai falar, olha, está escrito lá em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá em Apocalipse 19,16 que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Você vai virar e vai falar, olha, em Apocalipse 22,13, está escrito que Jesus é o Alfa e o Ômega. E lá em Isaías 9,6, está escrito que ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus, lá em João 1,29. Ele é o leão da tribo de Judá, está lá em Apocalipse 5,5. Ele é a luz do mundo, João 8,12. Ele é a vinha verdadeira, João 15:1. E ele é o meu companheiro, porque lá em Mateus 28, 20 está dizendo assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo. Ele está junto daqueles que já o conhecem como Senhor e Salvador. Então veja, isso é um exercício. Isso é o que nós devemos fazer, essa é a postura que nós precisamos ter como mulheres elegantes que desejamos ser, combater os sofismas e as inverdades. E aí a pergunta da nossa live, o tema da nossa live é, com o que estamos enchendo nossa mente e nosso coração? Então nós vimos aqui que nós não vamos nos deixar ter a mente e o coração cheios de sofismas, inverdades, informações errôneas e informações exageradas, nem meias verdades. Não vamos. A nossa postura é, cientes de que estamos numa luta espiritual, nós vamos usar as armas poderosas em Deus, nós vamos, aqui o terceiro ponto que nós falamos, travar essa luta na nossa mente e no nosso coração e não permitir que eles sejam cheios disso, dessas coisas erradas, mas usar as armas para combater essa luta e encher o nosso pensamento com tudo que é verdadeiro, que há virtude, que há louvor, com as verdades eternas de Deus. Faz sentido? E nós vamos lembrar sempre, como esse exemplo aqui, falar alguma coisa, chegou alguma informação para você que é errada, que está gerando em você um ataque do inimigo, você está percebendo que é uma cilada do inimigo para te derrubar,
que tá mexendo com as suas emoções, você vai lembrar dessas palavras aqui e vai combater, usar as armas poderosas em Deus, se revestir de toda a armadura de Deus e vai combater, para não deixar que isso se aloje no seu coração e na sua mente, tirando a sua paz, tirando e te derrubando. Amém? É assim que nós vamos. Todo o nosso projeto aqui, Mulheres Elegantes por Inteiro, é para isso, é para que nós cresçamos, para que nós sejamos mulheres elegantes por dentro também. Não é só na imagem, não é só no comportamento, mas se nós não soubermos ter essa postura correta no nosso coração, jamais nós seremos elegantes por fora, na imagem e no comportamento. Concorda? Não faz sentido? Então nós precisamos trabalhar o coração, a imagem e o comportamento. Não tem jeito. Por isso o nosso projeto, Mulheres Elegantes por dentro e por fora. Nós trabalhamos totalmente os 3 pilares. E esse é o nosso desejo, que nós sejamos cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Venha participar conosco do nosso projeto e ter a sua vida transformada por dentro e por fora. E ainda mais, não é só isso, não é só o benefício próprio, mas poder ser um canal que exala essa elegância em todos os lugares. Amém? Amém, Valdicleide. Deus te abençoe. Excelente quarta-feira. Sigamos juntas aqui. Encaminha essa live para alguém. Nós vamos deixar gravado aqui. Encaminha essa live para alguém que você sabe que precisa ter uma postura diferente com o que está guardando na mente e no coração. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe.